my dear students, tudo bem? Aqui é o seu teacher André Rosa, tudo bem? Hoje eu vim aqui com um vídeo muito especial, é um vídeo mais completo hoje, tá? Mas André, por que você está fazendo esse vídeo? Qual a razão desse vídeo de hoje, tá? Muitas pessoas aqui nas mídias sociais me perguntaram, André, o que eu faço para melhorar a minha pronúncia? Quais são alguns passos para eu melhorar a minha pronúncia? Porque eu fico estudando inglês, eu tento copiar as palavras que eu vejo nos livros, eu tento pronunciar as palavras corretas, mas eu vejo que eu não tenho muito resultado, ainda tem muita palavra que eu vejo e não consigo pronunciar da forma correta. E principalmente, eles pediram, André, o que eu faço para entender melhor a filmes, entender melhor a músicas, também entender melhor aos gringos e, principalmente, conseguir pronunciar e ter uma conversa muito melhor com os gringos, tá? E possivelmente você deve ser uma dessas pessoas também. André, por que eu não consigo? Se eu tiver com a legenda, perfeito, entendo tudo. Tirou a legenda? Meu, parece que eu não falo inglês. Você já deve ter passado por isso. Então, muitas das pessoas me perguntaram isso daí nesses últimos dias, tá? Principalmente nesse momento aqui de quarentena. Então vamos lá. Então eu vou começar a falar aqui para vocês as 7 dicas de como você melhorar a sua pronúncia. Primeira delas, para de praticar somente na cabeça. Para de praticar somente aqui. Como assim, André? Para de só ficar olhando, ouvindo os textos, tá? Ouvindo, assistindo os vídeos. Todo mundo fala, André, aprenda inglês com Friends, tá? Fica lá assistindo Friends que você vai ganhar vocabulário, você vai aprender a falar. Verdade. Mas você vai ter um grande problema. Você vai aprender aqui. E daí a hora que você passa para a parte da área de conversação mesmo, que são todos os músculos, toda a área onde você vai falar, você vai ainda não conseguir fazê-lo. Por quê? Porque você não praticou todos os músculos da face. Então não adianta você ficar só ouvindo, ou seja, não adianta fazer um listening passivo, que a gente chama de listening passivo. Você ouve, mas não faz nada com aquilo. Você tem que fazer um listening ativo. Então você ouve e repete, ou você ouve e responde. Então isso sim é um listening ativo. Então pare de trabalhar somente dentro da cabeça. Isso daí é muito comum. Os alunos do Brasil fazem muito isso. Eles sentam na frente do computador e adivinham? Ficam ali ouvindo, não praticam nada disso e acabam pensando que eles vão aprender inglês. Então essa daí foi a primeira dica. Para de usar sua cabeça e transforma. Porque você sabe, if you speak better, you listen better. If you listen better, you speak better. Então, essa daí é a primeira delas. Vamos para a segunda. Inglês não é português. André, lógico que não é português. Só que o brasileiro continua lendo inglês com as mesmas regras do português. Ou eles continuam lendo as palavras que são muito parecidas com o português e trazendo todas as regras de pronúncia para o inglês. André, você não está falando coisa com coisa. Eu vou te explicar aqui. Eu vou dar uma palavra bem simples que eu tenho certeza que a maioria das pessoas erram e possivelmente você também vai errar. Então vamos lá. Primeira delas, a palavra interesting. Assim, eu não tenho um aluno que não erra essa palavra. Interesting. André, tá, é simples. Agora, repete. Interesting. Agora, como que é a palavra em português? Interessante. Onde está a sílaba tônica? Interessante. Ou seja, tá no san. E daí, quando a pessoa vai passar para o inglês, vai falar interesting. E daí vem a pronúncia errada, porque na realidade a pronúncia correta está no in. É aqui que está a sílaba tônica. E daí fica interesting. Interesting. Vamos ver? Interessante. Interesting. Não sei se você conseguiu ver essa diferença. E isso daqui é um dos exemplos, tá? Vou dar mais um exemplo. Facebook. Pode ver que Facebook. A sílaba tônica está no face. Além disso, ainda tem a pronúncia do i do final, que daí fica Facebook, que a gente coloca um i extra que nem existe aí. Então, isso daí você está usando as regras lá do português para falar. Vou dar mais um exemplo aqui da palavra AU, que todos os meus alunos gostam. A mais U tem som de O. Ou seja, em português, A mais U tem som de AU. Mas em inglês, A mais U tem som de O. André, como assim A mais U tem som de O? Que história é essa? Então vamos lá. A palavra daughter. Vamos começar pela palavra daughter. D-A-U. Pode ver que você fala daughter. Essa palavra os alunos aprendem muito fácil. Agora, a palavra agosto. Agosto vira August. August. Tá vendo que você pronuncia essa combinação dessas duas palavras? Vira uma
outra palavra, ou seja, um outro som fonético. Essas dicas, elas são muito importantes. Então, inglês não é português, tá ok? Então, você tem que aprender muito bem como fazer isso. Número 3. Treine os músculos do rosto. André, você está repetindo a dica número 1. Não, não estou. Essa aqui é diferente. A outra eu falei, pare de praticar com a cabeça. Essa daqui, você vai praticar os músculos. Mas como você tem que praticar? Adianta você pegar só a palavra Australia e ficar repetindo ela? Não. Você vai ter que pegar um grupo de palavras. Então você vai pegar o grupo de palavras. Vamos passar para um outro aí que eu tenho certeza que todo mundo tem um grande problema. A pronúncia do TH. Daí você chega lá, o seu professor ensina lá. Thank you, thank you. E daí você fica repetindo thank you, thank you, thank you. Você encontra outra palavra, thought. E daí você fica assim, como que eu pronuncio essa palavra? Então, o importante é pratique os músculos do rosto. Como? Você vai pegar aquela palavra, ou aquela consoante, ou aquela vogal, e vai trazer um grupo relacionado àquela pronúncia. E daí em diante você vai praticar. Eu vou até contar uma história aqui que os meus alunos mesmo, isso daí é o que os meus alunos falam quando eles estão fazendo o curso de pronúncia. Eles vão lá, eles pegam o TH e vão estudar o TH. Todo mundo quer estudar o TH. Daí eu chego lá e dou quase 100 palavras para eles treinarem. Isso mesmo, 100 palavras. Detalhe, o TH tem 2 pronúncias. Então você tem a primeira pronúncia do TH e a segunda pronúncia do TH. Então tem 2 pronúncias. Ai, André, TH tem 2 pronúncias? É a mesma coisa que o X do Brasil. O X do Brasil tem 5. Então o TH tem 2. Então você tem que aprender as 2. E daí você tem que ir lá numa lista e começar a treinar quais são as palavras com o TH sem voz e o TH com voz. E aí você vai fazer o quê? Os meus alunos vão, treinam essas 100 palavras. A hora que eles terminam, eles estão com todo o rosto meio dolorido. Por um motivo simples. Adivinha? Eles estão treinando músculos totalmente novos. É como se eles estivessem indo para academia, sabe? Estão indo para academia, primeira vez que eles estão treinando aqueles músculos, vai doer. Por quê? Aqueles músculos não são ativados no português. E é por isso que eu falo, pratique os músculos do rosto. Tente ao máximo copiar ao máximo os sons que eles fazem. E isso não é só para o TH, tá? Você tem SH, CH, o ED do final, as consoantes, as vogais, todas essas. E daí treinar para que você consiga melhorar e daí você não errar. André, isso leva muito tempo? Não leva muito tempo. Por quê? Se você pensar que um curso de inglês leva anos para você aprender todo o vocabulário, corrigir a pronúncia leva no máximo 2 meses se você pegar um curso condensado. Então, é muito rápido. A outra, 4. Descubra quais são os seus principais erros de pronúncia. O porquê você vai descobrir isso? Qual a razão de você saber isso? Para você poder fazer o quê? Corrigir. Você descobrindo, eu não consigo pronunciar o TH. Pera aí então, deixa eu ir lá praticar o TH. Arrumar o TH. E daí você arruma a sua pronúncia do TH, aprende todas as palavras, o máximo de palavras possíveis e pratique, 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 porque você vai chegar e você vai começar a entender. Ah tá, a minha pronúncia aqui está errada. Quando você for ver o TH, você já praticou a pronúncia correta. E daí você vai começar a falar muito mais fluente. Então aprenda quais são os seus erros de pronúncia, tá bom? Número 5. Perfeito, André. Nós estamos falando aqui dos erros de pronúncia. Então a gente estava falando das vogais e das consoantes. Só que agora vamos falar de umas coisas importantes. Aprenda sobre as sílabas tônicas em inglês. Preste atenção onde está as sílabas tônicas. Lembra que lá no número 2 eu falei da palavra interesting? Interesting. Ou seja, quando você está aprendendo as palavras, se você percebeu que uma palavra você não consegue pronunciar, possivelmente seja porque a sílaba tônica está sendo colocada no lugar errado. Então, se ela está sendo colocada no lugar errado, então você tem que arrumar isso. Então, você tem que aprender sobre as sílabas tônicas. Ah, André, mas como que a gente vai aprender isso? Mesma coisa que você aprendeu na escola. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, você todos aprenderam isso. E depois se torna mais fácil. E daí, você começa a utilizar da forma correta. A única diferença é, em inglês você não tem acentuação. Ou seja, se você não tem acentuação, você tem que aprender naturalmente onde está a sílaba tônica. Ou melhor dizendo, nem tão naturalmente assim, né? Você vai ter que procurar descobrir onde está a sílaba tônica e daí pronunciar ela mais longa, tipo interesting, interesting. Tá vendo?
então você consegue pronunciar. Outro exemplo aqui do que acontece bastante em relação às sílabas tônicas. Dependendo de onde ela está sendo usada, ela muda a pronúncia das palavras. Isso em termos de gramática. Então eu vou falar aqui sobre a palavra intermediate, intermediate ou intermediate. Qual das duas estão corretas? As duas. Como assim, André? As duas estão corretas. A mesma palavra pode ter duas pronúncias? Pode. Só que daí vai depender do uso da gramática. Então eu vou dar aqui um exemplo. She's an intermediate student. She's an intermediate student. É um adjetivo, está dando qualidade ao student. Agora eu vou usar ele como verbo. I'll have to intermediate that problem. I'll have to intermediate that problem. Vocês conseguem entender agora a importância de você saber a pronúncia, porque elas são as mesmas palavras. Só que a hora que você for falar com um gringo, se você usar a pronúncia errada numa posição, ele vai ficar meio perdido. Então, é uma forma muito importante, é uma coisa muito importante de saber. Número 6. Então, a número 6 aqui, e esse é o meu favorito e é o favorito de todos os meus alunos, que eles falam, André, aqui é o pulo do gato. Você aprender a linkar as palavras. O que é linkar as palavras, André? Nem tem essa palavra em português? Não, eu criei exatamente para ficar mais didático, porque em English é linking words. Mas o linking words aqui, ou seja, conectando as palavras, funciona de que jeito? Algumas palavras, quando eles estão sendo faladas, elas se conectam. E é por isso que você fala assim, André, nossa, americano fala muito rápido. Não, eles não falam rápido. Na realidade, eles linkam as palavras. E eu vou dar aqui um exemplo muito comum do português que eu tenho certeza que vocês vão entender. Eu vou falar primeiramente da forma que os alunos de inglês pensam que é devagar. Oi, o que você está fazendo? Sounds boring, parece meio chato, sem graça, e é isso que os alunos querem. Mas é a realidade. Como que você fala essa frase? E aí, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Tá vendo que você linkou as palavras e reduziu algumas palavras? E isso também faz parte do inglês. Ou seja, e aqui fica o pulo do gato. Por que você não entende um filme sem a legenda? Porque você está esperando ouvir as palavras por completo e uma a uma, como você lê. E na realidade você precisa fazer o quê? Você precisa saber como transformar aquela parte escrita numa parte falada. Possivelmente quando você estiver lendo algum texto, você vai perguntar, e aí, o que você está fazendo? Você não vai falar o que você está fazendo. Então, essa daí fica uma dica muito importante. Então, linking words é o favorito dos alunos, é muito importante e faz você entender muito melhor a filmes e músicas. E por último, a 7ª dica daqui. André, e como eu faço para treinar tudo isso? Existe uma técnica chamada shadowing. Shadowing, André, o que seria shadowing? É quando você copia exatamente o que está sendo falado em um áudio. Como assim, André? Eu vou dar um exemplo aqui. Então você está lá fazendo seu curso de inglês, você tem lá um livro e no livro tem um CD. Ou você está pegando um áudio do YouTube, está assistindo esses áudios do YouTube e daí você só fica assistindo. Novamente, você está fazendo um listening passivo. Qual seria um listening ativo? Você pegar, colocar o seu celular para gravar. Vai lá, vou colocar como YouTube. Toca uma frase e grava você logo depois no seu telefone. Então você está gravando o som do YouTube e junto com ele o seu som. Daí você tira o pause, ouve a segunda frase do YouTube e daí você vai gravar você. Então é esse momento de grava, para, grava, para, grava, para, grava, para. E daí depois, na hora que você terminar, você vai lá e ouve a si próprio. Para que isso serve, André? Por um motivo muito importante. E aqui fica o pulo do gato. Quando você faz o exercício de shadowing, você vai fazer o quê? Você vai ouvir aos seus erros. Então você vai começar a tentar copiar, ser um ator, a utilizar a mesma pronúncia do que um americano, que um britânico, que você escolheu, um australiano. Mas isso é muito importante, então você vai usar a técnica de shadowing. André, você criou essa ideia? Não. Essa daí é exatamente o tipo de exercício que é feito por quem? Tradutores simultâneos, que eles precisam ter uma pronúncia muito boa para ir num congresso e não pagar mico, não é verdade? E adivinha, eles aprendem muito rápido com esse tipo de exercício. Então, nós estamos aqui com 7 dicas de como você melhorar a sua pronúncia. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Por favor, deixa aqui o seu like, compartilha aí com seus amigos essas estratégias que eu tenho certeza que vai ter muito
muita gente que vai gostar. Perguntas? Por favor, deixe suas perguntas aqui embaixo. Terei o maior prazer de fazer outros vídeos para vocês. Quanto mais perguntas sobre pronúncia ou mesmo sobre inglês, eu vou preparar vídeos assim que possível. Muito obrigado, tenha um ótimo dia and I'll see you in our next video.